E para falar sobre os perigos da pirataria, recebemos ao vivo no estúdio o advogado Alexandre Valadão. Seja bem-vindo novamente ao nosso informativo. Obrigado, Larissa. Boa noite a todos os telespectadores. Mais uma vez, estamos à disposição para poder trazer esclarecimento à população. Exatamente, deixar claro o Valadão, né? Que antes do intervalo eu falei o nome errado. Mas não foi nem perceptível, né? E vou falar então na prática, quais os prejuízos para quem compra e para quem vende também essa pirataria, Alexandre? Então, Larissa, quando a gente fala de pirataria, nós estamos falando da cópia não autorizada de algum produto criado por alguém e que terceiros estão obtendo vantagens com esse produto, indevidamente. Então, quando a gente está falando de uma cópia não autorizada, a gente está falando da pessoa que criou e está vendo os seus produtos serem copiados, a grosso modo, e pessoas tendo vantagens financeiras em cima de algo que ele criou e ele não está tendo benefício nenhum, então talvez seria aí o primeiro ou o maior prejudicado. Em segundo lugar, a gente tem o poder público, porque o fisco, na maioria dos casos em que os produtos são vendidos sem autorização, não há o recolhimento do tributo respectivo. Então, aí, nesse caso, o poder público também fica prejudicado porque não recebe a cota referente aos impostos, taxas, tarifas daquele determinado produto ou serviço. E, por último, nós também temos o consumidor. Ah, mas o consumidor foi quem comprou, ele que escolheu adquirir. Sim, mas em alguns casos o consumidor não sabia que aquele produto era uma cópia não autorizada do original. E aí, nesse caso, o prejuízo dele é tanto em relação à qualidade, porque geralmente, se o produto ele foi copiado sem autorização, ele é de uma qualidade inferior, até para ser vendido por um preço tão baixo como ele é vendido. Senão não teria atratividade o consumidor. Se o preço da cópia fosse parecido com o original, ele preferiria comprar o original, não traria o chamariz do consumidor adquirir aquele produto. Então, na maioria das vezes, é uma cópia mal feita, é uma cópia que vai apresentar defeito, é uma cópia que não vai funcionar corretamente. Até para o consumidor buscar a execução dos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor fica complicado, porque ele vai ter que declarar que praticou um ato ilícito comprando um produto proibido para daí fazer valer o direito. E no direito existe uma frase que fala que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Então, se eu vou agir de má fé, depois eu não posso aproveitar desse meu ato de má fé para querer salvaguardar algum direito que a legislação me protege. É um produto que você compra e se não funcionar, você perde, que não tem nenhum direito. É complicado você falar, por exemplo, em garantia, igual na matéria alguns falam sobre a garantia do produto. É complicado a gente falar que ele vai exercer a garantia. Afinal de contas, ele não comprou legitimamente, na maioria dos casos não tem nota fiscal. Até a comprovação da aquisição é complicada, é o cupomzinho fiscal, ou às vezes nem isso, né? Porque o cupom fiscal também é comprovação. Às vezes é só a maquininha, aquele papelzinho que sai na maquininha do cartão, que ele vai ter como comprovação o Pix que ele fez, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, para o consumidor, até para ele exercer os direitos que a legislação protege, que a legislação concede, fica complicado porque ele já agiu erradamente, já agiu de má fé. Ah, mas Alexandre, e aquele que não sabia que o produto era ilícito? Ah, esse sim. A primeira coisa que ele vai ter que fazer é cobrar a entrega ou o abatimento proporcional do preço referente ao produto que ele achava que era original, foi vendido como se fosse e ele foi enganado. Que cá entre nós, na prática, é a minoria dos casos, não é a maioria. A maioria já compra ciente que é uma cópia e por isso ele está comprando mais barato. Essa é a vantagem que ele vê no dia a dia, brasileiros como somos, querendo dar aquele jeitinho e aproveitar por adquirir algo com um preço bem inferior. Realmente, dependendo de onde você está comprando esse produto, a gente já sabe que não tem essa fiscalização. A fiscalização é um outro ponto que a gente pode até... Como na matéria ali ele mostrou, ele na 25 de março, facilmente ele chega numa loja e tem acesso clássico, ao produto, né? Ela tem até essa fama, né? Da 25 de março, como outros setores também tem, como aqui em Uberlândia, a gente sabe onde tem, os setores também têm essa fama. E ele mesmo foi lá, perguntou, indagou, e se ele quisesse ele adquiria facilmente, e não tem fiscalização. Primeiro por quê? Porque o poder público não tem pessoal suficiente para fazer esse tipo de fiscalização. É um déficit que tem para poder fiscalizar mesmo, frequentar, presenciar várias situações de ilícito nesse sentido.
Em segundo lugar, a gente vê que às vezes o poder público também faz um pouco de vista grossa. Porque, queira ou não queira, esse mercado, ele movimenta a economia. Então, assim, é uma economia informal, mas ali tem várias famílias que vivem daquela venda. É o sustento deles mesmo. E aquele dinheiro que é pago ali, ele vai ser gasto para comprar medicamento, para comprar alimento, para comprar um automóvel, para pagar uma parcela de um financiamento. Ou seja, queira ou não queira, a economia informalmente está se movimentando, sem o recolhimento de tributo, mas está alimentando. Porque senão, se o poder público quisesse, ele sabe os locais. Bastaria ele chegar lá, seriam feitas várias apreensões, tanto de maquinário quanto de pessoas mesmo. Várias pessoas iam ser presas, apreendidas. E a gente não sabe se o poder público, às vezes, tem interesse nisso, naquele momento. Às vezes seria mais interessante dar uma oportunidade para regularização, um local próprio, como já foi feito em outras oportunidades, para tentar adequar o movimento da economia informal com o combate à pirataria, tentar fazer um meio termo nesses casos. Exatamente. Em termos de penalidade, para quem compra esse tipo de material pirata e para quem vende, como que funciona na prática? A gente costuma colocar muito holofote em cima de quem vende, né? Então, nesse caso, pirataria é crime, dependendo, via de regra, até 4 anos, né, de prisão ou acumulado com multa. E dependendo do produto que está sendo pirateado, existe legislação específica, a pena pode ser maior, pode ter outras consequências. Agora, é importante a gente ressaltar que não é só quem vende. Quem compra também pratica o crime, que é a famosa receptação. Então, quem compra um produto que é fruto de ilícito, fruto de crime, desde que ele tenha essa consciência de que está comprando um produto objeto de crime, ele pratica esse ilícito e a pena vai de até 1 ano de reclusão acumulado com multa. Nesse caso, é importante a gente destacar que o tipo penal, a regra fala que só vai ser punível por esse crime, aquele que compra consciente de que seja um produto objeto de um ilícito. Aí é que está a dificuldade de se aplicar a pena. Porque é muito difícil você chegar numa pessoa e conseguir provar que ela estava sabendo que o produto era objeto de crime. Na maioria das vezes a defesa dele falou, mas eu não sabia. Mas como você não sabia, o produto é 10% do valor original, essa bolsa é 10% do valor que ela custa, essa camisa, esse sapato, essa música, essa assinatura de streaming. Aí o cara fala, não, achei que era desconto, achei que era um preço, sei lá. Então a dificuldade é essa, mas uma vez comprovado, aquele que compra também responde pelo crime. E a pirataria já existe há muito tempo, há tempos dos CDs, e hoje em dia também com essas questões de Netflix, que estão fazendo uns trabalhos de diminuir esse tanto de pirataria para as pessoas. É uma brincadeira de gato e rato, Larissa. É assim, à medida que a legislação avança, o poder público tenta, sei lá, implementar mais condições, né? Como a gente estava lembrando aqui no intervalo, tinham aparelhos que eram bloqueados, né, para CDs piratas. Então, assim, à medida que avança para tentar combater, tem N pessoas avançando no sentido de achar as brechas para continuar ganhando dinheiro com a pirataria. Então, acho que isso, assim, é muito difícil disso acabar. Então, desde quando criaram os primeiros produtos originais e que a marca, a gente vê isso muito quando a marca passou a ser mais importante que o próprio produto. Então, hoje, quando você vai comprar uma roupa, às vezes você não está nem preocupado tanto com o tecido, o caimento, não, você está preocupado com a marca. Aquele símbolo que vai vir na roupa, ele é mais importante. A partir daí, fomentou a pirataria, porque a pessoa quer ver o símbolo, ele não quer ver a qualidade do produto. Então, CDs, DVDs, a gente já via isso, agora nós estamos tendo assinatura de streaming, a gente está vendo jogos de computador ou de videogame pirateados, a gente vê, como a gente já falou, roupa, bolsa, sapato pirateado, a gente viaja e vê nos postos de combustível à beira da estrada, gravamos pendrive, vendemos pendrive gravado, ou seja, o negócio é para facilitar mesmo. E aí o dono da música que está ali dentro daquele pendrive, como que ele vai rastrear quantos postos de combustível à beira de estrada no Brasil estão vendendo pendrive com a música dele? E ir atrás disso é muito complicado. O poder público também não tem uma estrutura logística para isso. Então acaba que é brincadeira de gato e rato, mas por outro lado também é aquela expressão que é enxugar gelo.
Você tenta, mas assim, parece que o pessoal que pratica a pirataria parece estar sempre um passo à frente. A hora que você pensa que aqui não, ele ainda consegue achar uma brecha e continua oferindo renda em cima daquele produto, às custas do esforço de alguém. Nessas brechas que eles arrumam, as pessoas podem ficar prejudicadas também, por exemplo, por vírus nesses computadores, nessas TVs, que eles conseguem assim fazer a criminalidade digital está aumentando cada vez mais. Nós já até falamos sobre isso aqui no nosso informativo. Foi assim, e aí existe uma expressão aí que é até um meme aí na internet, que é golpe em cima de golpe, né? Isso. Então parece que vem o cara que cria o produto falsificado e vem o outro que quer tirar proveito em cima do produto falsificado para acessar o computador das pessoas que estão adquirindo o produto falsificado. Então, assim, a gente vê que é muita criatividade negativa, vamos dizer assim, né, para o mal. Então, o consumidor, ele não tem o prejuízo só de ter um produto de má qualidade, de não ter garantia, de não fazer valer os direitos de consumidor que a legislação prevê. Ele também tem o risco do produto que ele adquire e trazer outros tipos de prejuízo para a máquina rodar. Isso aí, antigamente, eu sou da época do Nintendo. Porque a gente soprava cartucho para ele funcionar. E depois quando a gente ia na loja, esse cartucho não funcionou direito. Ele falou assim, porque você está usando cartucho pirata, está estragando o seu videogame. Então isso é desde antigamente. Você ficar usando produto pirata num material original, ele vai estragando, porque a qualidade não é a mesma. Força a máquina, e isso é até hoje. Então se você utiliza no seu computador, no seu celular, seja o que for o aparelho que você usa, material falsificado, a tendência é ele vir a estragar, porque força ele de uma maneira que ele não foi fabricado para aquilo. Então, além de você já ter o prejuízo, vai estragar a sua máquina. Fica mais caro ainda, esse barato vai sair bem caro. Vai saindo cada vez mais caro. Então, ele tem que fazer a ideia desse custo-benefício. Mas que assim, a gente gosta de um produto mais barato e de acesso mais fácil e é da cultura da população. Então a gente tem que trabalhar até mesmo a cultura. Outras culturas de outros países, a gente já vê que já há um combate na origem. Então, se o cara que falsifica, ele já não consegue o lucro, porque as pessoas já têm uma certa resistência por esse produto falsificado, então não prolifera. Agora, nas culturas que têm fácil acesso e que gostam desse tipo de material, aí faz a festa, né? É assim mesmo. Então, para a gente finalizar, eu deixo um espaço aberto para o seu recado final sobre esse tema. Eu não vou ser hipócrita, Larissa, de falar assim, não pode comprar produto prateado. A pessoa tem que estar ciente do risco, né? Sabe que é errado, sabe que é produto de crime, sabe que está fomentando esse mercado. E, infelizmente, é um mercado que irradia. A gente sabe que as pessoas que praticam esse tipo de crime e vendem material falsificado também estão associados, geralmente, a tráfico de droga, está associado à prostituição infantil. Então, assim, acaba que a gente está fomentando um grupo de pessoas que já estão preparadas para a prática de crime. Lógico que o ideal é não comprar, se é barato, junta seu dinheiro, compra o original. Tive problema, não sabia que era falsificado, aí sim, vai atrás. PROCON, canais de denúncia, boletim de ocorrência e Poder Judiciário, procura um advogado, entra com a ação, cobra indenização, porque aí sim é mais grave ainda. Agora, aquelas pessoas que insistem em adquirir esse tipo de produto, vai ter dor de cabeça. E aqueles que insistem em falsificar, um dia, como o próprio meio usa a expressão, um dia a casa cai. E aí, infelizmente, repercute para várias esferas. Exatamente. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Uma boa noite a todos. Boa noite para você também. Obrigado.